Bom dia, caros alunos do terceiro ano. Miram Marroquim, Tropa de Elite 2. Foco Enem, quinta-feira, 13 de maio de 2021. Professor Maurício, iniciando praticamente o segundo bimestre das nossas aulas de revisão de filosofia. Hoje, vamos rever dois assuntos importantes, os filósofos sofistas e o idealismo platônico, ok? Vamos então localizar estes assuntos depois da última aula, quando nós publicamos o gabarito do primeiro bimestre. Aqui está. Creio que todos vocês já se certificaram das respostas destas 12 questões iniciais, destas 12 questões do primeiro bimestre. Então, adentramos agora ao segundo bimestre, praticamente. Claro, algumas atividades ainda podem ser concluídas até amanhã, porque o primeiro bimestre oficialmente termina dia 15, sábado, não é? Mas a gente já inicia, como disse, o segundo bimestre, ok? Eu queria retomar aqui, portanto, uma questão... Não, isso aqui é de sociologia, não é? Filosofia. Vamos lá, então. Amanhã é sociologia, onde temos ainda umas questões a serem retomadas do primeiro bimestre. Mas os módulos são atualizados e vocês podem acompanhar muito bem. Então, vamos lá aos assuntos de hoje e às suas questões. Aqui está, segundo bimestre, os filósofos sofistas, os mestres da retórica, um assunto que já vimos. Então, quem eram os sofistas? Eram professores viajantes, né, diletantes, que vendiam seus conhecimentos conforme os interesses de seus alunos, conhecimentos úteis para os jovens obterem sucesso nos negócios e na vida pública. Foram instrutores dos filhos dos aristocratas atenienses e ensinavam de tudo: gramática, literatura, filosofia, religião e retórica. Alguns deles se diziam mestres em qualquer assunto. Por isso, eram chamados de sofistas, que quer dizer grande mestre ou sábio. Imaginem. Tinham como principal objetivo desenvolver nos alunos a difícil arte da retórica, a arte de falar e discursar em público. Suas concepções filosóficas eram relativistas, pois eles afirmavam que a verdade não existe em si mesma. Não há valores ou verdades absolutas. Tudo é relativo. Relativo ao indivíduo, ao momento, às circunstâncias, a um conjunto de fatores. O homem, diziam deles, é a medida de todas as coisas. Protágoras dizia isso. O homem é a medida de todas as coisas. Pensem nessa frase. E diante de questões filosóficas como esta, o homem é capaz de conhecer a essência das coisas e a si mesmo? A resposta dos sofistas era sempre a mesma. Que resposta era esta? Não. Ambas ultrapassam a capacidade cognitiva do homem, sendo possível a ele apenas um saber parcial, inacabado. Essa postura crítica fez dos sofistas pensadores céticos e, ao mesmo tempo, agnósticos. O que quer dizer? Pessoas que não afirmam ou não conseguem crer na existência de Deus. Nós chamamos hoje de agnósticos, né? O ateísmo. Os principais filósofos sofistas foram Protágoras de Abdera, Górgias de Leontinos, Hípias de Élida, Isócrates e Pródicos de Atenas e Trasímaco da Calcedônia, atual província de Istambul. Muito bem, sofistas, né? Eles foram pensadores
muito questionados, muito polêmicos, e eles causaram muitos debates, muitas discussões com os demais, com os outros filósofos, sobretudo com Platão e Sócrates, não é? E aqui está Platão de Atenas, o idealismo platônico. Seu nome verdadeiro, o nome verdadeiro de Platão, Aristócles, foi discípulo de Sócrates, a quem considerava o mais justo e sábio dos homens. Em Atenas, fundou sua própria escola filosófica, a Academia. Para Platão, o conhecimento é um processo que se dá por meio da passagem progressiva do mundo das sombras e das aparências ao mundo das essências, o mundo das ideias perfeitas e imutáveis. Para Platão, é no mundo das ideias, das essências, que moram os seres totais, perfeitos, a justiça, o bem, o amor, a sabedoria, a beleza plena, enfim. E no mundo sensível, das aparências, das coisas materiais, no mundo material, residem os seres imperfeitos, incompletos. Portanto, essa teoria é chamada a teoria dos dois mundos, portanto, uma teoria dualista de Platão, ok? O método dialético de Platão, assim como Sócrates, assim como todos os filósofos têm o seu método filosófico, Sócrates tinha o dele, né? Lembram? Ironia e maêutica. O método dialético de Platão já é um pouco diferente, se volta diretamente para a questão do conhecimento verdadeiro, não é? Vamos ver aqui. O que é dialética? Do grego dia, dois, duplo, e do sufixo lética, que quer dizer fala, palavra, discurso, termo derivado de logos. Em Platão, portanto, a dialética é um debate, uma discussão entre opiniões contrárias e contraditórias, em que o pensamento e a linguagem devem passar da contradição das aparências, vejam, à identidade das essências. Esse é o trabalho da dialética platônica, superar os erros e contradições da percepção sensorial. Platão distinguia bem duas coisas, opinião, preste atenção, e conhecimento. Opinião, que nasce das sensações ou percepções oriundas, advindas dos sentidos, produto da percepção das coisas visíveis e diversas. Opinião. As opiniões, em geral, do senso comum. E conhecimento. Elaboração racional, analítica e criteriosa da realidade. Processo cognitivo que alcança a ideia, que rompe a barreira das aparências do mundo físico. Então, fiquem com essas duas, com esta analogia, opinião e conhecimento. Vemos aqui já uma primeira figura que já faz parte da primeira questão. Vamos a ela. Vejam aqui a figura, Platão apontando para o alto, enquanto que aqui um outro, certamente um sofista. É um debate entre Platão, como dizia, e um dos sofistas. Deve ser aqui o sofista Protágoras, e apontando para baixo. Portanto, vamos às questões. Olha aqui, 4 questões para hoje. Não é? A questão 13. Na imagem acima, o filósofo Platão, ao centro, está apontando para o alto, ao lado de um outro que aponta para baixo. Esse gesto simples sinaliza, não é, que o conhecimento, conforme o citado filósofo Platão, se encontra em uma instância superior, na qual o homem descobre, e aqui estão as alternativas, analisem bem. A questão 14, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, mais uma questão sobre Platão, era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E que era preciso estabelecer uma relação de valor entre o objeto racional e material e o objeto sensível, material, reconhecendo-se a primazia da razão sobre a percepção sensorial.
Lentamente, a doutrina das ideias formava-se na mente do filósofo. O texto, portanto, faz referência à relação entre razão e sensação, ou percepção sensorial, aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Conforme o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Aqui estão as alternativas, ok? E temos a questão 15. Vamos ver a questão 15, enrolar aqui um pouco mais. Okay? No século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro fenômeno importante que se dava em Atenas eram os discursos proferidos na Ágora. A Ágora era um espaço, um anfiteatro, uma praça pública onde as pessoas se reuniam para discutir, debater e discursar. Para ter a aprovação da maioria, esses discursos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Por isso, alguns cidadãos buscavam aperfeiçoar sua forma de falar em público, de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Eles vinham de vários lugarejos para ensinar sua arte em troca de pagamento. Eles eram aqui está a figura de um deles, e aqui, meus caros, as alternativas da letra A, a letra I. E, por fim, a questão de hoje, a quarta questão de hoje, questão 16, na sequência. A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade e a ética. Muitos pensadores gregos merecem ser citados, estudados e discutidos, como os sofistas, que, portanto, aqui as alternativas. Leiam, releiam, analisem bem as questões de hoje. Ok, meus caros? Portanto, aí está. Segundo bimestre, iniciando com estes dois temas, os sofistas e o pensamento dialético, o idealismo platônico do nosso filósofo Platão de Atenas, ok? Obrigado pela atenção, é só. Deus abençoe a todos, se cuidem. Até amanhã com Sociologia. Obrigado a todos.